Mande a reclamação da sua rua, bairro ou cidade para o WhatsApp do jornalismo da Tropical FM. 18 99133 0852. A gente quer agradecer, claro, a sua participação. Vamos começar com este zap que está aí na sua tela, Gilberto, essa questão do barracão abandonado. Vamos ouvir. Eu quero fazer uma denúncia aí pra vocês. Tá complicado aqui em Birigui, hein? Tem um barracão ali na rua Consolação que só tá os mausoléus lá, só as paredes. Aquilo lá é um labirinto, né, de bandido lá dentro, escondido. E esse sujeito aí, ele roubou a casa da minha sogra na terça-feira, foi preso, que a gente conseguiu descobrir, pegou. Na quarta-feira ele foi solto, porque o juiz soltou ele, porque falaram que a polícia espancou ele, tá? Mas mentira, porque meu marido tava lá, ninguém fez nada pra ele. Ele saiu, ele já roubou uma tabacaria na cidade, aí ele roubou a padaria também aqui na 9 de julho, e ali você vai lá, é um antro de bandido, tudo escondido, levando as coisas pra lá. Ali tá muito perigoso. Tô vendo uma hora que vai acontecer de alguém morrer ali, tinha que derrubar aquilo. Eu queria que vocês aí falassem na rádio. Nós já falamos várias vezes sobre esse local, várias vezes, moradores do entorno já reclamaram. Eu passei esses dias lá em frente na Consolação e tá mais ou menos limpo. Tirando as paredes, está mais ou menos limpo o local. Mas continua sendo, né? O esqueleto servindo, está lá, né? O esqueleto está lá, continua. E é um imbróglio que já vem de muito tempo. É uma coisa sem solução. A gente sempre falou, encaminha para a justiça. Mas... A informação que eu tive, a última informação que eu tive da fiscalização é que estava na justiça para determinar aí, né, a linha, acabar de derrubar o esqueleto, né? Assim como também tem uma casa ali na Fundadores, o Valmir, entre Fundadores e Anguera. Sim, onde teve homicídio, inclusive. Teve 2 homicídios ali. E está lá o esqueleto. Eu acho que... Tem que derrubar. Esse proprietário tem que ser notificado. Ou então não precisa nem notificar. Derruba e pronto. Pega uma máquina, vai lá... Eu não vou usar mesmo. Põe no chão. Pelo menos quem quiser levar os tijolos, leva. Se quiser vender os tijolos, vende. E para dar sossego para os moradores. Tem né? que ter uma solução mais rápida. Eu acho que os moradores não precisariam... Os proprietários não precisariam nem... ter decisão da justiça, mandar, fiscalização, mandar, não. Tá lá o esqueleto, vai lá, pega uma máquina, ó. Quem quiser pegar os tijolos, pega lá o tijolo para vender, mas vamos demolir tudo e se vem... A verdade, a gente precisa... cercar o terreno depois, né? Uma legislação que resolva o caso mais rápido, que fica. Há quanto tempo que nós estamos ouvindo reclamações sobre esse prédio da Consolação? E é perigoso, na verdade, porque às vezes as pessoas, isso aí é bom, de bom ouvido que o proprietário tome essa consciência, porque os moradores que ficam ali ficam reféns. De repente alguém pode se esconder ali durante a noite atrás de uma parede daquela e atacar uma pessoa para assaltar, para fazer, porque na realidade a gente sabe que a droga proliferou de uma maneira assustadora. Né? Exato. E isso, em termos mundiais, a gente sabe disso. A verdade é essa. Mas o nosso habitat, o nosso problema, nós estamos afetos a isso, é preciso que as pessoas também tomem consciência, principalmente os proprietários, sem necessidade de ter a fiscalização tá em cima, pedindo, falando. Porque às vezes o proprietário, claro, ele não está sendo incomodado, mas as pessoas estão sendo incomodadas. É verdade. Vamos para o próximo aí, Gilberto, que é Rua Escura. Vamos lá. Bom dia, pessoal do Parque Poder. Queria fazer uma reclamação. Eu moro na Avenida Cidade Jardim. Tá tudo escuro à noite. A gente trabalha até na madrugada para chegar em casa tudo escuro. Faça a reclamação à prefeitura, para o órgão competente, para dar uma olhada. Avenida Cidade Jardim, tem aqui o pessoal falando também da Avenida José Ravaiani, que também está escuro ali na Jandira do Ivoninha. É furto de fio? Nós falamos isso, Valmir. Eu falei com o engenheiro hoje, o Marco Pompeu, né? E ele prontamente me descreveu. Avenida das Rosas, Cidade Jardim, a Ravaiani, você está entendendo? Então, as pessoas, a gente está pedindo, ele, né, como engenheiro do setor competente, está pedindo a colaboração dos moradores nos arredores, pessoas que passam, que podem ver, né, que casualmente vejam, porque normalmente o problema desses furtadores é que eles agem na calada da madrugada. Então vai ter que colocar a câmera nos postes mais próximos. É complicado, porque vai lá, a prefeitura troca, faz a troca, gasta dinheiro, né, investe naquilo ali,
em 45 dias é a terceira vez que estão sendo refeitos. Aí não dá. A Aí, fiação. aí o pessoal diz assim, gostaria de fazer uma ressalva. Será que a prefeitura só gastou dinheiro, jogou no lixo muito dinheiro para fazer a base da guarda municipal ou foi só para dizer que gastou aquela base da guarda que tem em frente à creche Carmen Exatamente. Agora a gente espera que agora vai ser reativada, até porque tomaram posse novos, né, componentes da guarda Aumentou municipal. o efetivo, Aumentou um pouco o efetivo. Quem sabe a gente possa ter ali, né, a reativação daquilo ali. Só que a gente precisa também da colaboração da população, porque às vezes muitas pessoas veem e se omitem. Né? Então acho que as informações podem ser mantidas em sigilo e você denunciar. Vamos voltar pro Avenida Marginal lá em Araçatuba, o Trevo? Vamos voltar. Porque tem coisa aqui. Você passou lá, né? Enquanto ele não assumir esse Tem um projeto, vídeo ele é aí, engenheiro. atenção, o pessoal mandou pra gente um vídeo dizendo assim, ó, bom dia, semana passada mandei uma mensagem falando sobre, o vídeo tá rolando aí, sobre a rotatória da Avenida Brasília. Dá uma olhada no que vai acontecer agora. Ops, chegou a rotatória. Acabou o top, chegou a rotatória. Sobre ela pegar o motorista de surpresa e a necessidade de colocar um quebra-mola um pouco antes. Segue o vídeo que fiz para ter uma noção do quanto ela surpreende o motorista. É o Vinícius que mandou pra gente. É o topzinho ali da saída. Quando termina o top, chega a rotatória. Não dá tempo. Principalmente à ela noite, não né? tem espaço. À noite, então, vai ser um tormento, porque não tem iluminação aí ainda. Né? Então, quer dizer, aí nesse trecho aí, ó, agora a gente vai subir o top, né? Você está subindo aquele topzinho e quando você vai descer já chegou a rotatória. Ele passa pela rotatória, dá uma olhadinha aí, ó. Ele faz o contorno da rotatória para quem está assistindo e ele vai em direção para passar debaixo do viaduto. Ao lado desse viaduto é que tinha que ter outro viaduto e não tem. Se você tivesse outro viaduto para você dar sequência na marginal, você continuaria com as alças de acesso absolutamente tranquilas e a passagem por baixo seria sem problema nenhum. Foi isso que eu tentei explicar na sexta-feira. Não sou engenheiro, como o senhor disse, o senhor me criticou, não, né, dizendo que eu não era engenheiro, eu disse mas o que eu disse é para evitar acidente. Bom, nada de bom ao vitre, né, que o setor de trânsito de Araçatuba... Não é Araçatuba, não é DR concessionário, não tem nada a ver com prefeitura. Bom, então, nego velho, vamos esperar. Nada a ver. A verdade é só uma. Vamos nos adaptar. E já aconteceu 3 acidentes, né? Até a semana passada, Isso, né? até a semana passada. A verdade é só essa. E esperar que tivermos... Na verdade, então, já que está feito e que não vai ter o viaduto, já faz um redutor de velocidade um pouco antes. Isso aí a Prefeitura de Araçatuba pode Aí fazer, entra a Prefeitura. Né? Então, atenção aí, o setor competente. Você pega à tarde aquela carriola que nós passamos para você, leva o cimento, pega lá e já faz uma parte. Pneu ali. Não, bota fogo lá logo e pronto. Né? Mas a gente tá brincando aqui, mas é sério, eu passei lá ontem. E se você vem com uma certa velocidade... chega. Porque a impressão que você tem é que você vai reto, de repente surge uma rotatória na tua frente. Dá um friozinho na barriga. Na hora que você chega ali, dá um friozinho na barriga, assim. Você não consegue visualizar a rotatória. Então, esse é o grande problema. Não somos engenheiros, é bem verdade, mas está aí. Outro assunto que está aí aqui chegando para a gente é a paralisação dos caminhoneiros. Vamos lá, Gilberto. Valmir, bom dia. Meu nome é André. Você tá sabendo se tá tendo alguma paralisação de novo nas rodovias? E começou a circular vídeo de novo de que tá tendo paralisação de caminhão? Tá. Nós estávamos com pelo menos 17 bloqueios até no final de semana. Até ontem, a atualização que nós temos até ontem, 38 interdições no país, sendo 11 totais e 27 parciais. Então tá. Tá tendo? Então a gente Agora, acho que continua. na nossa região aqui, que acho que não... Eu acho que tá calmo aqui, mas tem um outro áudio falando sobre isso também. Vamos lá, Gilberto. Bom dia a todos, ouvintes da Tropical, a todos vocês aí do Parque Poder, que o Antônio está falando, todo aqui de Birigui. Eu queria deixar aqui a minha posição a respeito dessas manifestações, né? Já está surgindo informações aí que já estão bloqueando novamente a rodovia Rondon aí, e já estão novamente, né, iniciando o protesto de uma forma antidemocrática, né, na minha visão. Se eles precisam bloquear a rodovia para fazer o manifesto, significa que é uma minoria que está fazendo esse manifesto e eles querem obrigar todo mundo
mundo que estiver transitando na via parar, ficar parado para dar volume, para dar quantidade de gente, para dar a impressão de que é muita gente que tá se manifestando, mas na verdade na rodovia aí muita gente vai ficar ali obrigado, porque se eles parassem só tipo uma faixa ou parassem no acostamento, mais da metade desse pessoal não iriam cair parado, porque tem muita gente que não quer ficar parado na rodovia. Tem muitos caminhoneiros que querem trabalhar, eles não estão de acordo em ficar parado. Então, quer dizer, mais uma tentativa, não que as manifestações sejam erradas, é certo, mas impedir a liberdade do outro, querer ou não participar do manifesto, aí eu acho que tá errado. Uma outra coisa, o Hélio precisa dar uma aprimoradinha aí, né, nos exemplos que ele tá usando aí para justificar uma coisa ou outra aí. Ele usar exemplo de juiz de futebol aí, que a maioria estava se manifestando e o resultado saiu ao contrário. Aonde está essa maioria hoje? Quem são a maioria hoje? Se a gente tiver uma visão e olhar, se tiver dois olhos, mas olhar para um lado só, a gente vai enxergar só uma coisa. Se você olhar para o outro lado, você vai enxergar outra para você formar suas opiniões. Não adianta a gente olhar só um lado das informações, né? Aonde que está essa maioria? Quem era a maioria? Era um lado ou era outro lado? Ou quem fazia mais barulho era um lado e não o outro lado? A maioria fazia mais barulho ou era maioria em quantidade de pessoas? Fica aí meu questionamento, ok? Obrigado, bom trabalho. Ok, pois não. Ok, Antônio, eu concordo com você em uma coisa e discordo em outra. A parte da manifestação eu concordo, eu não acho justo, né? Imagina quantos caminhoneiros, às vezes, por exemplo, tem um parente doente, uma família, né? Cada caso é um caso. O cara quiser parar para fazer, faz a manifestação. Tá? Agora você parar, de repente tô indo para ver, tô indo para o aniversário da minha filha, tô indo, enfim, não pode ser obrigado a parar numa manifestação. Essa parte eu concordo com ele. Sobre o exemplo, não posso concordar porque você entendeu bem, né? E tanto é que você está questionando ele aqui. Eu fiz essa metáfora, esse exemplo é baseado em tudo que a gente tem visto nas imprensas, né? Você cata, por exemplo, desde o dia 21 de setembro do ano passado, se eu não me engano foi, né, 7 de setembro de 2021, onde houve uma manifestação que o Bolsonaro discursou e a gente viu ali uma multidão, né, absurda nas ruas. Né? Depois nós vimos várias passeatas com motociatas, né, que eram chamadas. Vimos pessoas. Hoje nós vemos pessoas nas ruas. Não é a maioria? É a maioria que está na rua. Né? Nesse momento, eu não vejo ninguém de vermelho manifestando, né, contra esse grupo. Eu não vi o candidato eleito, eu não vi ele fazendo uma passeata ou uma motociata ou o que ele quisesse e uma multidão correndo atrás dele. O que nós vimos na nossa região, só estou te falando baseado em que eu falei isso aí, para você entender o meu ponto de vista. Nós fizemos a cobertura das eleições, onde o interior paulista, acho que o menor número que teve que votou no Bolsonaro foi 50%. Não lembro, acho que teve uma cidade só que não votou no Bolsonaro, mas aqui Birigui e Araçatuba foram em torno ali de 70% que votou, né? E a gente fala também, baseado mesmo no Nordeste, aonde foi vamos colocar assim, foi a numeração que elegeu o atual candidato à presidência da República, nós sabemos de uma fraude me ajuda, por favor, com as palavras. As rádios ali do Nordeste não passaram todas as propagandas eleitorais obrigatórias, né, não passaram do candidato adversário. Então seria a mesma coisa se acontecesse ao contrário, né? Não passasse a do Lula e não. Então, assim, coisas erradas estão acontecendo. Agora, a maioria fica expressa. Claro que depois nas urnas eletrônicas foi lá uma maioria e votou no Lula. Porém, visualmente, eu falei, é por isso que todo mundo está questionando. Visualmente, não era isso que esperava. Eu tenho pessoas da minha família que votaram no Lula e eles achavam que o Bolsonaro ia ganhar. Entendeu? Então criou essa confusão. Então esse exemplo foi baseado nisso. Baseado em uma coisa que o brasileiro achava que ia acontecer e agora os caras não querem mostrar o porquê que aconteceu ao contrário. A verdade é uma só. A gente tem aí uma boa parte da população insatisfeita com o resultado das urnas. Exatamente. E que não aceita, né, o candidato que foi eleito. E vamos lembrar que das 5 regiões do país, 4 votaram, a maioria dos eleitores de 4 regiões votou no candidato derrotado. E uma região, que é o Nordeste, votou no candidato eleito. Então, quando você está no sul do país, no Sudeste, no Centro-Oeste ou no Norte, você vai encontrar mais eleitores de Bolsonaro do que de Lula. Exatamente. Isso é um fato.
Não tem como negar. Pega os números lá. Em todas as 5 regiões, 4 o Bolsonaro ganhou. Isso não é uma estatística, é um fato. Isso é o fato, é o resultado das eleições. Em uma região, houve uma disparidade muito grande, que é o 70-30. Mais de 70 para Lula e menos de 30 para Bolsonaro. Isso causou, né, essa repercussão toda. Exato, é por isso... E agregue-se a isso, né, os posicionamentos do Supremo Tribunal Federal, Exatamente. que ao invés de estar isento, ouvindo, investigando, não, quando chega alguma coisa lá, ele já dá a decisão. Não tem investigação. Então, essas coisas todas estão deixando as pessoas indignadas. E com relação ao protesto, pode ser feito o protesto, desde que não se impeça o ir e vir das pessoas. Exatamente. Sem problema nenhum. Eu sou contra isso. Tá? O que sobrou aqui a gente vai deixar para amanhã. Não tem sim, tem comigo aqui, meu amigo. Eu tenho textos aqui, meu amigo Gilberto. Então eu vou gritar agora 991330852. Mande a reclamação da sua rua, bairro ou cidade para o WhatsApp do jornalismo da Tropical FM. 18 99133 0852.